Aqui, pessoal, conforme eu coloquei no roteiro para vocês hoje, eu pedi para vocês estarem fazendo a leitura interpretativa das páginas 228, 230 e 231 de História e das páginas 200 e fazendo a atividade da página 229 de História, que fala sobre outras formas de governo, tá? Que a gente já vai ler aqui junto. Separa aí o marca-texto que a gente vai fazer um fichamento sobre essa matéria também. E em português eu pedi para vocês estarem fazendo as atividades de revisão e fixação, tá? Das páginas 116, 117 e 118. Lembrando que esse roteiro ele deve ser copiado no caderno, tá? Qualquer dúvida, a tia tá aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, vai tentando fazer, não fica com dúvida não. Vai me mandando as dúvidas e eu vou respondendo, tá? A gente vai começar fazendo as atividades de revisão que eu passei para vocês de português. Pega o livro aí e vamos conferir se você fez as respostas certinhas. O que você fez certo, tá ok, dá o certinho. O que você fez errado, você apaga, coloca a resposta certa, coloca a cruzinha vermelha da correção, coloca em aula, dia 11/5, coloca a data toda direitinho aí, tá? Então vamos lá, a gente vai começar com língua portuguesa. Em língua portuguesa, tá nessa parte aí do para casa, ele vem falando daquela resenha que a gente já leu, que é a resenha da Maria Mudância, e ele coloca um trechinho aí pra gente, ó. Releia o trecho da resenha Maria Mudância, a hora de mudar é toda hora. Desde uma peça de roupa a uma mudança de cidade ou de país, forçada ou não. A mudança sempre é motivo de questionamentos e receios. Agora responda. Você concorda com essa afirmação da autora? Justifique sua resposta. Você concorda que a mudança ela é sempre um motivo para receio, ela é sempre um motivo para ter medo? Se sim, você coloca sim e explica por quê. Se não, você coloca não e explica por quê, tá? Essa é uma resposta pessoal. O que você colocar aí, tendo sentido com a pergunta, vai estar certo, tá? Ainda nessa página, a gente tem outro texto. Nesse texto, a gente vai responder as questões 2 e 4, tá? Leia o início do conto Maria Mudância. Oi, eu sou o narrador dessa história. Talvez você ache isso meio estranho, pois minha presença quase nunca é percebida. Eu sou aquele que conta tudo o que está acontecendo. Por exemplo, era uma vez. Acontece naquele momento. Essa aí é uma partezinha da resenha da Maria Mudância, sobre o livro da Maria Mudância. E na número 2 ela vem perguntando assim. O conto Maria Mudância começa da maneira tradicional dos contos infantis? Não, ela não começa, porque o conto começa com o narrador se apresentando ao leitor. E, em geral, nos contos tradicionais infantis, o narrador ele não dialoga, ele conta a história, mas ele não aparece pra gente. Tá? E na Maria Mudância ele veio se apresentando, tá bom? Na número 3, por que o narrador afirma que a presença dele quase nunca é percebida? Quando a presença do narrador é percebida? Então vamos lá. Ela quase nunca é percebida porque geralmente o leitor é envolvido pela história. Ele fica ali envolvido no que está acontecendo, na trama, e ele nem lembra que tem alguém por trás contando essa história. Tá? Ele vai se enredando ali no meio da história e esquece que tem uma pessoa contando. E o narrador é percebido quando é também o personagem da história. Quando ele é só um narrador observador, que ele só observa e conta, é difícil da gente perceber ele. Mas quando ele faz parte da história, ele é um personagem, aí a gente dá uma atençãozinha a mais, geralmente a gente percebe, tá? 4. Na sua opinião, o início do conto afirma o que sugerem o título e o conteúdo do livro Maria Mudância? Por quê? Isso é uma resposta pessoal. Então, você vai dizer se, na sua opinião, esse início do conto, tá, ele confirma o que sugere o título, ele confirma que há uma mudança, que está acontecendo algo de diferente? Se sim, sim e por quê? Se não, não e por quê? Tem que ter sempre o porquê, tá? Tá pedindo para explicar, então tem que explicar, tá bom? Na próxima página, a gente vai ler esse texto aí, da Terra de Cambinha, e vai responder as questões 5 e 8, tá? Tá aí, ó.
Terra de Cabinho, de Gabriela Romeu, Samuel Macedo e Sandra Javera. Recém-lançado pela editora Peirópolis, o livro da jornalista e pesquisadora Gabriela Romeu traz um inventário das infâncias do sertão do Cariri cearense. Ele mostra como os meninos de lá brincam com muitos recursos, soltos na imaginação e na brincadeira livre. E ainda traz uma série de ideias de brincadeiras típicas da região, apresentadas pelas próprias crianças, que participam da confecção do livro. O menino Jacaré, por exemplo, mora na Vila Lobo e brinca de estrelinha Nova Sela, unha de gavião e amassa tomate. O livro conta o que é uma por uma e ensina como brincar. O projeto gráfico é um deleite à parte, com fotos de Samuel Macedo e ilustrações de Sandra Javera. Dá vontade de sair brincando por aí. Aí tem um livro aí, tem as ilustrações, tá? Tá dizendo o site que ele tá disponível, que é nesse http Lunetas. Ainda na página 117, a gente tem o nosso glossário. Como eu já falei com vocês várias vezes, o glossário é muito importante, porque a gente começa a entender a leitura a partir do momento que a gente conhece o significado das palavras. Então, é muito importante usar o dicionário, é muito importante parar para dar uma atenção para o glossário, tá? Ele está me dizendo que deleite é satisfação, inventário é lista e relação, projeto gráfico é um conjunto de elementos que compõem a identidade visual do livro, como o estilo das letras, as cores usadas, as ilustrações, o design da capa, entre outras coisas, tá? Na próxima página, a gente vai fazer uma análise dessa resenha que a gente acabou de ler, tá? Que é essa daqui, A Terra de Cabinho. Ele vem me perguntando assim, a resenha crítica é sobre qual obra? É sobre o livro Terra de Cabinho. Que informações são apresentadas no texto? Ele vem me dizendo o título do livro, o nome da autora, do fotógrafo, do ilustrador e da editora, e apresenta ainda um resumo e uma avaliação do conteúdo da obra. Na 7, de acordo com o texto, de que maneira os meninos do sertão do Cariri cearense brincam? Aí tá aí, ó. Eles brincam com muitos recursos, com a imaginação e com a liberdade, tá? Na 8, o autor da resenha faz uma avaliação do livro. Ele faz uma avaliação do livro? Faz, né, gente? Como ele avalia o livro? Então, eu coloquei aqui, ó. A avaliação do autor é positiva sobre o livro, como quando ele afirma que é um deleite e que dá vontade de sair brincando por aí. Ele afirma que ele está muito satisfeito e que dá vontade dele sair brincando por aí com todas as brincadeiras que são propostas no livro. Então, a avaliação dele é positiva, tá bom? Na próxima página, a gente tem aí uma tirinha que a gente vai estar respondendo da número 9 a número 12, tá? Na tirinha tá assim, não precisa estar na moda para ser bonita, nem ser bonita para ser feliz. Minha felicidade não vai depender da opinião dos outros. Aí vem na 9 perguntando, qual é a crítica contida na tirinha? A crítica é o julgamento das pessoas pela aparência, porque muitas vezes nós julgamos o outro pela aparência, pela forma que ele está vestido, pelo físico dele. E isso não pode acontecer, não é legal acontecer. E essa tirinha, ela vem criticando isso, tá? Ela vem dizendo que isso não é legal. 10. Qual conjunção aparece no segundo quadrinho da tirinha? Vamos lá. Nem ser bonita para ser feliz. De conjunção aqui de cara eu já vejo nem, né? E que sentido ela estabelece? Aí vamos lá. A conjunção nem, ela estabelece a ideia de adição. Ela está me dizendo que ela nem precisa ser bonita para ser feliz. Mas ela vem completando a outra frase, ó. Não preciso estar na moda para ser bonita, nem ser bonita para ser feliz. Então, ela está me dando uma ideia de adição, de junção dessa frase, tá? Na 11.
Porque no segundo quadradinho a expressão ser bonita foi escrita entre aspas. O personagem está criticando a ideia de ser bonita, pois todos são bonitos, cada um à sua maneira. Cada um tem a sua forma de ser bonita. Os padrões não querem dizer nada. É isso que eles estão dizendo aí, tá? Porque o que é bonito para um pode não ser bonito para outro, mas cada um tem a sua forma de ser bonito. 12. Reúna as frases dos itens 1 e 2 a seguir em uma única frase, utilizando uma conjunção que indique causa. Aí eu coloquei aqui para vocês. Não preciso ser bonita para ser feliz. Porque, aí eu coloquei aí para você ou porque ou pois. Porque se você colocou porque tá certo, se você colocou pois também tá certo. Por isso que eu coloquei porque barra pois. Então, não preciso ser bonita para ser feliz, porque minha felicidade não vai depender da opinião dos outros. Ou você vai colocar, não preciso ser bonita para ser feliz, pois minha felicidade não vai depender da opinião dos outros, tá? A gente encerra português por aqui. Agora vamos começar a história, tá, gente? Em história, nós vamos falar sobre outras formas de governar, tá? A gente vive um momento hoje no Brasil, que é um momento democrático, mas a gente já passou por outros momentos, como outros países também já passaram por outros momentos, ou vivem outros momentos de governo ultimamente, tá? E a gente vai entender um pouco sobre cada forma de governo, tá? A gente pega o marca-texto, o que a tia fichou aqui, marcou de amarelo, você vai marcar aí no seu livro também, na sua apostila, tá bom? Isso é muito importante porque na hora de estudar, você já vai ter um resumo aí no seu livro para estudar. Eu vou estar colocando outro resumo para vocês copiarem no caderno também, uma coisa mais sucinta, mais resumida. E vocês vão estar aqui aprendendo hoje sobre isso, a gente vai estar iniciando esse estudo sobre essas outras formas de governar. E aí, qualquer dúvida que você for tendo aí no decorrer da videoaula, vai mandando para mim que a gente vai tirando a dúvida aqui, tá bom? Então, ao longo da história, existiam várias formas diferentes de governar. Como vimos anteriormente, nos primeiros estados o poder era concentrado em apenas uma pessoa, como era no caso do Egito, e também eles tinham outras justificativas, né? Eles diziam que era herança de deuses, que era descendência divina, eles tinham esse direito, então eram outras formas, tá? Essa forma de governo é chamada de monarquia. E seu representante é um monarca, é um rei, uma rainha, um imperador ou uma imperatriz. Como no caso aqui, né, do Brasil, a gente teve um imperador Dom Pedro I, que governou o nosso país durante um tempo, né? Ele era imperador, mas também pode ser um rei ou uma rainha que está no comando, que fica no comando do país quando é uma monarquia. Na monarquia, o poder é hereditário. O que é ser hereditário? Ele vai passando de pai para filho, tá? Ele só acaba mesmo quando a pessoa morre. Mas quando um rei morre, o filho dele vai lá e assume. Então, isso é ser hereditário. Hereditário é isso, passando de pai para filho. Ser vitalício é que o governo dele só vai acabar quando ele morrer, tá? Ou seja, passado de pai para filho e exercido pelo monarca até o fim da sua vida. Durante muitos séculos, em várias partes do mundo, a maior parte dos governos eram compostos por monarquias. Isso se deu até mesmo no Brasil, que foi governado pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, durante o período de 1822 a 1889. Então, a gente teve monarquia aqui no país durante muito tempo, né? E aí, a gente tem uma pintura do Dom Pedro I, tá? Essa pintura foi feita em 1826 por o Suplício de Sá. E do lado a gente tem o Dom Pedro II, né, que foi imperador do Brasil também. Ele governou entre 1841 e 1889. E essa fotografia foi feita em 1875. Ainda na página 228 a gente tem mais uma explicaçãozinha aí, ó. Não esquece de marcar, colocar aula, data, cruzinha vermelha, tá, da correção.
Nessa forma de governo, a população geralmente não participa das decisões políticas que são tomadas pelo monarca. O rei ele tinha total poder. Nessa época ele tinha total poder. Ele não opinava, o povo não opinava, o povo não tinha voz. Atualmente, ainda existem monarquias, mas muitas delas os monarcas dividem o poder com um grupo de pessoas eleitas pelo povo. Como é no caso da Inglaterra, que é um dos países que tem monarquia atualmente que a gente mais conhece, a gente mais ouve falar. Tem a rainha, tem os príncipes, as princesas, mas tem o primeiro-ministro, que é aquele primeiro-ministro eleito pelo povo e ele toma as decisões junto com a rainha. Então ela não toma mais decisão nenhuma sozinha, ela sempre tem esse aconselhamento do primeiro-ministro, tá? Antigamente não era assim, antigamente os reis eles tinham total autonomia, eles podiam agir da forma que eles quisessem, que não precisava se justificar para o povo, eles agiam da forma que eles queriam e ponto, e acabou, o povo não tinha voz. Aí tem aí você sabia, ó. Atualmente existem no mundo diversos territórios com monarcas, mas grande parte deles não tem poderes ilimitados, como acontecia antigamente. Alguns exemplos de países que têm reis e rainhas nos dias de hoje são Japão, Canadá, Catar, Austrália, Espanha e o Reino Unido, que se encontra na Inglaterra, tá? Na próxima página, a gente tem aí, ó, outra forma de governo é a república, presente na maior parte dos países hoje, inclusive no nosso país, que é o Brasil, tá? A palavra república foi criada pelos romanos e era utilizada para denominar o governo no qual um conjunto de indivíduos, chamados de cidadãos, participavam das decisões políticas. Atualmente, na maioria das repúblicas do mundo, o povo escolhe os governantes como deputados, senadores, presidentes. Nas repúblicas, é comum que o principal governante tenha um período estabelecido para estar no poder. Aqui no Brasil, esse período é 4 anos. O presidente também não pode passar o poder dele para o filho, nem para a família, nem para o amigo. Caso aconteça algo que impeça o presidente de governar, quem assume o governo é o vice-presidente, que também é escolhido pelo povo. Aqui no Brasil hoje, se acontecer alguma coisa com o nosso presidente atual, o Bolsonaro, quem vai assumir é o vice dele, que é o general Mourão. O Bolsonaro não pode pegar e sair da presidência e colocar um filho dele lá, ou colocar a esposa dele lá, ou colocar um amigo, um parente, um vizinho. Não. Se ele sair, quem assume é o vice, que também foi eleito pelo povo, tá? Entenderam? Qualquer dúvida, pergunta aqui pra tia. Seguindo, a gente tem um questionário aí para ver se vocês fixaram bem essa matéria. Vamos lá, número 1. Sobre monarquia e a república. Aqui a gente só vai estar respondendo sobre monarquia, que são os reis, e sobre a república, presidente. Então vamos lá. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Na monarquia, o poder passa de pai para filho, ele é hereditário? Verdadeiro, né, gente? Ele passa do pai para o filho. Na monarquia, o rei é escolhido pelo povo? Falso, não. Na monarquia, o povo não tinha voz, o povo não tinha vez. Na próxima. Na república, o governante fica no poder por um tempo indeterminado? Não, ele vai ter um período para governar. Então é falsa. Na república, o governante é considerado um representante da população? Verdadeiro, porque ele é eleito pelo povo, né, gente? No Brasil, nunca houve monarquia? Mentira, a gente teve um bom período de monarquia aqui no país, com Pedro I e com Dom Pedro II. Na próxima, um dos governantes de uma república é o presidente? Verdadeiro, ele é o chefe do executivo lá. Na próxima, no Brasil, o presidente eleito governa o país durante 4 anos? Verdadeiro. Agora, ela está pedindo para a gente corrigir aqui as afirmativas falsas. Então, a primeira falsa é: na monarquia, o rei é escolhido pelo povo?
Não, na monarquia o rei não é escolhido pelo povo. A próxima falsa. Na república, o governante fica no poder por um tempo indeterminado? Na república, o governante fica no poder por um tempo determinado. A próxima falsa. No Brasil, nunca houve monarquia? No Brasil, já houve monarquia, tá, gente? Qualquer dúvida, pergunta aqui. Aqui tem mais um texto para a gente ler, que aí já vem falando de outra forma de governo, que foi a ditadura, que nós vivemos também aqui no nosso país, tá? Para conhecer outra forma de governar, leia o trecho a seguir. A ditadura é como um ditado. Alguém diz o que é para fazer e todo mundo faz. O homem que dita é quem manda, ele é o ditador. Em qualquer ditadura é proibido pensar por conta própria, pois o ditador exige que as pessoas só pensem o que ele quer que elas pensem. Aqueles que pensam de outro jeito e dizem o que pensam são mal vistos e maltratados. Tem gente que até precisa sair do país, porque não consegue se defender. O ditador é a lei, pois só ele dita as leis. E também é a justiça, pois só seus amigos podem ser juízes. Ele também quer mandar no exército e na educação, e nas fábricas, na agricultura, nas empresas. Ele diz que é melhor assim, porque só assim os bairros, as comunidades, as cidades e o país podem ficar tranquilos, já que ninguém se queixa e ninguém protesta. O ditador tem muito orgulho do país dele, porque ele acha que o país é dele, tá? A ditadura é assim, de Plantel Equipo, editora São Paulo, Boitatá, 2015, foi escrito esse texto, tá? E aqui vem explicando. A ditadura é o governo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que governa de forma autoritária, sem que o povo participe das decisões políticas ou tenha liberdade de questionar as ações do governo. Atualmente no mundo, existem países que vivem governos ditatoriais, onde quem governa é um ditador. Ao longo da história, muitos países vivem sob o comando de ditadores, que geralmente chegam ao poder usando a força, tomando o governo e sem voto dos cidadãos. O Brasil já foi governado por ditaduras, que essa ditadura também foi feita por força, tá, gente? Foi um golpe. Mas, atualmente, vivemos em uma democracia. Você sabe o que quer dizer? Leia alguns dos significados para a palavra democracia encontrados no dicionário. Democracia quer dizer sistema de governo em que cada cidadão tem sua participação, sistema político dedicado aos interesses do povo, formas de governo que tenham compromisso de promover a igualdade entre os cidadãos, governo que respeita a decisão da maioria da população, assim como a livre expressão da minoria. Então, gente, esse é um assunto muito controverso. Tem pessoas que não viveram a ditadura e apoiam a ditadura, tem pessoas que viveram a ditadura e não apoiam a ditadura, como tem pessoas que viveram a ditadura e apoiam a ditadura. Então é muito complicado. No texto a gente vê que a ditadura é uma forma de governo de um homem só, né? E quando a gente dá muito poder ao homem, ele faz muita coisa errada. Então eu acho que a forma de governo democrática que nós vivemos é a melhor, porque onde o povo tem voz, né? Onde nós podemos falar, onde as coisas podem mudar. E a ditadura, quando vocês crescerem mais um pouco, vocês vão entender um pouco mais sobre ela, tá? Vão começar a ler, vão começar a estudar, vão começar a saber as coisas que aconteceram naquela época e vão tirar as próprias conclusões de vocês, tá? Mas está aqui no livro, a gente precisa trabalhar e é uma matéria, tá? É uma forma de governo, tá bom? E aqui tem, ó, falando mais um pouco sobre a democracia. A democracia é uma forma de governo na qual os governantes são escolhidos pelo povo
por meio do voto, que é o que a gente faz hoje, é o que a gente exerce hoje, tá? A democracia tem sua origem na cidade de Atenas, na Grécia, por volta do século V a.C. Lá, os cidadãos atenienses se reuniam em praça pública para discutir, votar e tomar decisões sobre assuntos ligados ao governo da cidade, como os próprios cidadãos debatiam, criavam e votavam as leis. Dizemos que era uma democracia direta. Aí a gente tem uma imagem lá da praça pública, eles reunidos e votando as leis, tá? Tem aqui também, ó. Leia o trecho da reportagem a seguir sobre a importância do voto para a democracia. Porque a gente escuta muito hoje em dia, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo, né? De pandemia, das formas de governo, de alguns políticos que às vezes a gente concorda ou não concorda. Minha orientação para vocês é não ficarem prestando muita atenção nisso, porque vocês são crianças, vocês precisam entender esse contexto, mas não precisam participar ativamente dele. Então, muita calma na hora de se envolver com essas coisas que a gente anda vendo na televisão. Então, as pessoas muitas das vezes falam que não querem mais votar, mas vocês não entendem ainda, vocês não compreendem a luta que foi para poder a gente conseguir ter o direito de voto. Então, eu acho que nós precisamos votar sim, mas de uma forma consciente. E para isso a gente tem que ler muito, a gente tem que estudar muito, a gente tem que entender muito sobre vários assuntos, tá? Por isso que é importante vocês prestarem bastante atenção nas aulas de história, tá bom? Então, o título é Muito Além das Urnas. Na TV, nos jornais e cartazes nas ruas, as eleições são assuntos constantes. Elas fazem parte de uma ideia muito maior, chamada democracia. Mas o que é democracia, afinal? Essa palavra foi inventada pelos antigos gregos. Segundo o dicionário Aurélio, ela significa governo do povo, sabedoria popular. Os cidadãos elogiam os governantes que, por sua vez, prestavam contas aos cidadãos daquilo que estavam fazendo. Se algum político no governo fazia algo que os cidadãos achavam errado, ele podia ser deposto e expulso da cidade. Deposto quer dizer, gente, sair do cargo, tá? Sair por exemplo, se o presidente for deposto, ele vai sair do cargo de presidente, ele vai deixar de ser presidente. Então, ser deposto significa isso. Na democracia, as leis deviam valer igualmente para todos os cidadãos. Ninguém deveria ter nenhum privilégio diante da lei. No entanto, nas cidades gregas de antigamente, a democracia se limitava à minoria da população. Os escravos não tinham direitos. Não participavam da eleição nem do controle do governo. As mulheres também não tinham direitos políticos e ficavam inteiramente subordinadas aos homens. Além disso, só aqueles que nasciam na cidade podiam ser cidadãos. Aí a gente tem o nosso glossário, que está dizendo que depor é tirar alguém do seu posto ou cargo, subordinar é estabelecer uma ordem de dependência do que é considerado menos importante ou mais importante, tá? Aqui a tia fez um resumão para vocês sobre as formas de governo, tá? Coloquei cabeçalho, coloquei a data, coloquei a frase do dia, coloquei aí, ó, frases de governo, formas de governo, desculpa. Coloquei já o nosso roteiro do dia de história e vim explicando, tá bom? Isso aqui vocês vão copiar no caderno de vocês, que é o resumo da aula, tá bom? E aqui a gente vem falando sobre presidencialismo, parlamentarismo e vem dizendo como isso tudo aconteceu no Brasil. Vocês vão copiar esse resuminho no caderno de vocês. Qualquer dúvida sobre qualquer coisa, manda aqui pra tia, tá? E aí a gente está encerrando a aula de história por aqui, tá bom? Beijinho.